que, assim, nós advogados tributaristas, a gente tem que falar a língua do cliente, né? Acho que isso em toda a área, né? Então, é necessário o quê? Tem que estudar outras coisas que não sejam direito. Então, assim, finanças, economia, tem que saber disso para quê? Para você conseguir conversar com o seu cliente numa reunião e até para você fazer assim, ter essa interdisciplinariedade, né? Trazer uma questão não jurídica para uma questão jurídica e ver como que isso conversa na prática. Legal. E assim, pela sua transição, o que me chama muita atenção é sempre essa dedicação em relação aos estudos, né? E a gente sabe que legislação tributária é complexa, tem evolução constante, a gente está próximo aí de uma grande mudança, dependendo de quando você, nosso ouvinte, está acompanhando, já até aconteceu, mas como que você sugere ali que os advogados se mantenham atualizados aí sobre mudanças nas leis, regulamentos tributários? Tem algumas fontes de informações que você recomendaria? Olha, a legislação tributária ela é extremamente complexa. A gente até brinca entre nós aqui, fala que é coisa de maluco, né? Até o próprio cliente. Por exemplo, numa reunião, às vezes você não consegue firmar um posicionamento assertivo para o cliente. Fala, olha, se acontecer isso, a consequência jurídica tributária será essa. Justamente por causa desse caos que é essa legislação, né? As coisas mudam muito rápido na área tributária. Então, é essencial que o profissional que atue ou queira atuar nessa área esteja sempre religiosamente atualizado, tanto para prever situações para o seu cliente, como para encontrar oportunidades para os seus novos clientes, né? Então, hoje, o que eu faço? Leituras de jornais como, por exemplo, não sei se a gente pode falar aqui. Claro, à vontade. O jornal que eu utilizo, posso? Claro. O J, o Valor Econômico, o Conjur. Então, todos os dias, e eu digo todos os dias mesmo, eu entro nesses portais e faço a leitura ainda que breve ali, do que está em destaque. Então, a gente acompanha dessa maneira a gente continua atualizado. E aí, uma dica adicional. Você pegou uma decisão ali, essas decisões, elas não... você capturou ali uma reportagem, você viu uma reportagem que te chamou a atenção, aquele tema te chamou a atenção, nós sabemos que essa reportagem, ela é, na maioria dos casos, redigida por jornalistas, né, que não têm conhecimento jurídico. Então, o que eu recomendo? Pegou uma notícia ali, uma eventual atualização, uma eventual novidade tributária, seleciona aquele tema e vai estudar aquele tema, vai conhecer ali todos os detalhes daquele tema. Então, assim, além de você estar atualizado, você reforça o seu conhecimento sobre a matéria. Não, maravilha. Pega a manchete, né? E aí vai atrás, cava mais fundo para saber os detalhes, as leis, enfim, com mais profundidade. Até porque, Jean, a matéria, às vezes, são 4 parágrafos. São 4 parágrafos que é ali na matéria. Então, assim, você fica com conhecimento superficial. E aí você vai ver que fazendo isso, com o tempo, só de você ler, vamos dizer assim, até o título da matéria, você já vai saber. Isso aqui está discutindo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ICMS não pode ser considerado faturamento. Enfim, você já começa a associar, né? Entendi. Não, super interessante. E outra coisa que me chamou a atenção também na sua trajetória é já talvez uma possibilidade, ao invés de fazer o direito, ir para a área de engenharia, né? Uma exatas, talvez ali uma certa amizade com os números, né? Que muitos advogados não vão para essa linha, né? Além dessas habilidades jurídicas, quais outras habilidades você acredita que são essenciais para o advogado que deseja se destacar, né? Ter sucesso na área do direito tributário? Olha, a minha esposa, ela é engenheira civil, e aí a gente vê a diferença nossa, assim, em relação à profissão, né, gritante. E geralmente as pessoas, elas fazem o direito para fugir da matemática, para fugir das ciências exatas. No direito tributário, você não precisa ser um matemático, mas você tem que se familiarizar com cálculos, porque o cálculo do tributo, né, pelo próprio nome cálculo, você tem que saber calcular, você tem que saber o que entra, o que não entra na base de cálculo, o que pode ser deduzido, enfim. Então, eu vou separar em duas partes, tá? Habilidades jurídicas não relacionadas ao direito tributário. O que eu quero dizer com isso? O advogado tributarista, ele tem que ter um bom conhecimento de direito empresarial, de direito societário, de direito civil. Por quê? Porque a gente fala que o direito tributário, ele incide sobre essas realidades. Então, por exemplo, para eu falar que determinada prestação de serviço
incide ou não o ISS, eu tenho que conhecer a prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? Se eu vou fazer uma operação societária para o meu cliente e ele quer saber os efeitos tributários disso, eu tenho que conhecer a operação societária. Então, o direito tributário, ele exige de você conhecimento de outras áreas do direito. Também, por esse motivo, algumas pessoas pulam fora do direito tributário. Porque, além de eu estudar o tributário, que é algo que eu já acho difícil, eu vou ter que estudar outras áreas do direito, principalmente questão de planejamento tributário. Como que você vai montar uma estrutura para o seu cliente, né? Como você vai mexer ali na estrutura empresarial dele? Para isso, repercutir efeitos tributários positivos, se você não conhecer o societário, você não conhecer, né, o empresarial, o direito civil, ok? Então, você tem essas questões jurídicas não relacionadas ao tributário. Em relação às questões não jurídicas, primeiro ponto, o advogado tributarista tem que ter um conhecimento mínimo de contabilidade. Isso não... preciso fazer um curso de contabilidade? Preciso fazer uma graduação em contabilidade? Não precisa. Mas você tem que ter noções boas de contabilidade. Você vai adquirindo isso no dia a dia, né? Na prática. Mas é interessante você fazer um curso de contabilidade para advogados ou até livros sobre esse assunto. E um terceiro ponto, que não tem nada relacionado à área jurídica, assim, nós advogados tributaristas, a gente tem que falar a língua do cliente, né? Acho que isso em toda a área, né? Então, é necessário o quê? Tem que estudar outras coisas que não sejam direito. Então, assim, finanças, economia, tem que saber disso para quê? Para você conseguir conversar com o seu cliente numa reunião e até para você fazer assim, ter essa interdisciplinariedade, né? Trazer uma questão não jurídica para uma questão jurídica e ver como que isso conversa na prática, né? Então isso eu acho muito importante. Então se eu puder selecionar duas habilidades, conhecimento em finanças e em economia. Eu acho isso é muito importante mesmo. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!